Então, vamos lá. A potência elétrica não tem nenhuma diferença da potência em mecânica, né? O que é potência? A rapidez para se realizar um trabalho. Qual é a fórmula da potência original? Trabalho sobre tempo. Mas tinha uma outra versão, né? Força vezes velocidade. Tem que saber as duas. Lá em mecânica, potência é trabalho sobre tempo ou força vezes velocidade. Trabalho sobre tempo é a fórmula original, ela serve em qualquer área da física. Aí o que a gente faz com isso aqui? Ó? Vamos copiando aí. A gente acabou de estudar que trabalho de uma carga é a carga vezes a DDP, né? Então, Q vezes VAB sobre o tempo. Tá, e daí olha só. Primeiro, o que a eletrodinâmica faz com a DDP que eu expliquei no último vídeo? Em vez de chamar de VAB, a gente chama de U, para facilitar a vida, né? O VAB vira U, mas VAB e U são a mesma coisa. E o que é carga sobre tempo? É o kit. Carga sobre tempo é corrente. Tá, então potência é π. Potência é amperagem vezes voltagem. E aí surgem as duas fórmulas mais importantes da eletrodinâmica. O URI e o π. Qualquer circuito elétrico que vocês forem resolver, vocês vão usar URI e π direto. O I sempre em amperes, claro. A corrente sempre em ampere. O U sempre em volt. E aí a unidade da potência é o velho amigo de vocês, watt. Coloquei aqui uma lembrança que 1 kW são 1000 watts. Isso aí não é novidade para vocês também. O problema é que se potência fosse só π, a vida seria um sonho. A maioria das questões do Enem, da URGS, é aquelas esquemas da proporção. Ah, qual é a relação entre potência e corrente? Qual é a relação entre potência e DDP? E aí, olhando para essa fórmula, é bem simples. Não tem nada elevado ao quadrado, não tem nada dividindo. Então, potência diretamente proporcional à corrente e potência diretamente proporcional a DDP. Só que não é assim que funciona. Por quê? Vocês sabem que física não é matemática. Para mim dizer que a potência é diretamente proporcional à corrente, o U não pode mudar, né? O U tem que ser o mesmo. Para mim dizer que a potência é diretamente proporcional a DDP, o I também não pode mudar. Então, é essas situações que a gente tem que analisar. Por isso que essa aula ela é complicadinha. O grande problema aqui é juntar o π com o URI, tá? Então, o que a gente vai ter que brincar aqui? Tá, a potência é π e U é igual a R vezes I. Juntando essas duas, eu vou ter uma mistura. Se no lugar do U eu colocar R vezes I, vai ficar I vezes R vezes I. E aí surge o mundialmente famoso piriri. Potência também pode ser R vezes I ao quadrado. E se eu isolar o I aqui, né, gente? Se eu isolar o I aqui, o R passa dividindo. E aí fica aqui o I é U sobre R. Tá, e daí se no lugar do I aqui eu colocar U sobre R, vai ficar U sobre R vezes U. E aí surge a mais importante de todas. Já vou dar a dica. Ó. Potência também pode ser a DDP ao quadrado sobre a resistência. O por. Então, potência pode ser piriri, potência pode ser o por e potência pode ser π. Vocês notem o problema que vocês estão notando o problema que a gente acabou de criar. Se tu olhar para essa forma, potência e resistência são diretamente. Se tu olhar para essa fórmula, potência e resistência são inversamente. Então, professor, eu pego a resistência e aumento ela. O que acontece com a potência? A minha resposta vai ser depende. Porque depende se for uma situação que o U se mantém ou se for uma situação que o I se mantém. Então, esse é o problema da aula de hoje. É saber qual dessas fórmulas de potência eu tenho que usar em que situação. E essa resposta não existe. Porque depende da situação que o problema criar para vocês. Qual é a manha que a gente tem que pegar, tá? Existem algumas coisas que podem facilitar a vida. Aula que vem a gente já vai ver circuitos elétricos, série paralelo, mas todo mundo tem uma noção disso.
Essa fórmula aqui, ela é uma fórmula melhor, ela é uma fórmula mais elaborada para te usar numa associação em série. Anota ali. E essa fórmula aqui é a fórmula para o paralelo. 99,9% dos circuitos são paralelos. Então, essa aqui é a fórmula mais importante da potência. Podem fazer aí um destaque para essa fórmula e pintem com aquelas canetas que vocês gostam. Essa fórmula aqui para o Enem é a mais importante. Eu sempre digo assim, ó, 90% dos circuitos, se vocês usarem essa fórmula, vocês acertam. Essa fórmula ela é mais importante, inclusive, do que o pio. Por quê? Porque essa fórmula é a da vida real, porque tudo que a gente usa é paralelo, né? O série não tem nada em série hoje. Antigamente as lampadinhas de Natal eram em série. Hoje nem mais essas lampadinhas são em série, elas são tudo de LED. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula bem perigosa, o piriri. O que essa fórmula do paralelo diz? Olha só. Se P igual ao quadrado sobre R, a potência é diretamente proporcional à voltagem ao quadrado e a potência é inversamente proporcional à resistência. Então, vamos pular essa parte do consumo e vamos aqui para baixo. Tá? Vamos aqui para a parte do esquema da ligação do chuveiro. Eu vou ensinar isso aqui para vocês baseando num chuveiro elétrico, mas podia ser qualquer coisa, tá? Podia ser qualquer equipamento da casa de vocês que tenha um reostato. O que é um reostato? Um resistor de resistência variável. Pode ser um ferro de passar roupa, pode ser um secador de cabelo, qualquer coisa que a resistência possa ser aumentada ou diminuir. Então, deixa eu copiar aqui primeiro e depois vocês copiam, tá? Porque o desenho é meio estranho. Vocês estão vendo aqui o esquema oficial, né? O chuveiro tem uma resistência que serve para aquecer a água, isso aqui é um resistor. E aí tem aquela chave seletora aqui, ó, que tu pode colocar mais quente, mais frio, né? Tem chuveiros que vão botar inverno, verão, outono, primavera. Tem chuveiros que vão ter morno, quente, super quente. E os chuveiros mais modernos agora tem aquela negocinho que desce, que tu vai girando e tu escolhe a temperatura, né? Não tem uma posição fixa. Mas são esses pontos aqui aonde o cursor vai pegando. Então, para vocês entenderem melhor, olha só. Vamos fazer um chuveiro 4 estações. Para ter corrente elétrica tem que ter DDP, então eu vou ter que ter o polo positivo e o polo negativo, né? Ele tem que estar engatado na tomada. E aí nós vamos fazer assim, ó, vamos fazer saindo do polo positivo, vamos fazer uma coisa redonda aqui, ó. E aí, vou fazer maior, tá? Não gostei. Vamos fazer aqui o polo positivo, aqui o polo negativo. E vamos fazer o chuveiro, como ele é redondo, a maioria deles, né? E aí vamos fazer assim, ó. Ele vai ter uma resistência aqui, uma resistência aqui, uma resistência aqui, uma resistência aqui, simbolizando um reostato. Então, aqui tu vai ter a posição A, aqui a posição B, aqui a posição C e aqui a posição D. E aí, aqui no meio, tu vai ter a famosa chave seletora. Aquela chave que... Deixa eu botar ela um pouquinho aqui mais para baixo. Aquela chave que a gente mexe quando a gente quer selecionar a temperatura. Então, vai ter um fio aqui, ó, que fecha o circuito. E aí, essa chave pode ser posicionada na posição A, pode ser posicionada na posição B, na posição C ou na posição D. Podem copiar aí, vamos lá. Bem bonitinho. Isso aqui vai servir para o ferro, para o secador de cabelo, tá? Claro que cada equipamento, o interior dele, o núcleo dele é diferente desse desenho que eu fiz. Mas esse desenho é um esquema didático para vocês entenderem o que acontece. Então, assim, ó. Imaginem que a chave seletora esteja na posição A, que nem está no desenho. O que vocês têm que se perguntar? Tá, se a chave está na posição a corrente ela passa por muita ou por pouca resistência? Bom, se a chave estiver na posição A, imagina, né? A chave fechando aqui, ó.
A corrente vai sair do positivo, vai passar por uma resistência, 2 resistências, 3 resistências, 4 resistências e vai entrar no negativo. Então, quando a chave seletora está na posição A, tu tem muita resistência. A corrente vai passar por todas as resistências. Conforme essa chave aqui for andando, ó, imagina agora eu colocar a chave seletora na posição B. Tá, quando eu coloco a chave seletora na posição B, qual é que vai ser o caminho da corrente? Ela vai sair do positivo, vai passar por uma, por 2, por 3, vai entrar aqui e vai embora. Né? Então, à medida que a chave vai indo para a posição B, para a posição C, para a posição D, a resistência está diminuindo. Imagina na posição D, a corrente elétrica sai do positivo, vai passar aqui, vai chegar aqui e vai embora. A corrente elétrica ela nunca vai e volta, tá, pessoal? Não existe a possibilidade dessa corrente elétrica ela sair aqui do... Opa! O que deu? Desfazer. Não existe possibilidade da corrente elétrica sair do positivo, passar pelo D e para o C, para o A, chegar aqui, opa, não tem como, volta. Não, isso aqui não existe. Tá? A corrente elétrica, ela quer sempre chegar no negativo. Ela quer ir para o negativo o mais rápido possível. Então, à medida que a chave seletora vai indo do A para o B para o C, a resistência vai diminuindo. O que acontece quando a resistência vai diminuindo? A potência vai aumentando. Por quê? Porque o chuveiro está ligado numa casa. E a casa é uma associação em paralelo. E aí a outra coisa que vocês têm que se acostumar com o Enem e com a URGS é que eles não vão dizer isso para vocês. Todas as casas de todo o mundo é em paralelo. Não existe uma casa em série. Então, isso acabou virando automático. Então, tem que se acostumar que no paralelo a gente vai usar P igual a U ao quadrado sobre R. Estão botando aí, podem botar no livro. E essa fórmula grita que a potência é diretamente proporcional a U ao quadrado e que a potência é inversamente proporcional à resistência. Por que essa fórmula é boa de usar no paralelo? Vamos analisar. Quando falar em paralelo, vocês têm que pensar na casa de vocês. Como é que funciona a casa de vocês? O que nunca muda na tua casa? A DDP? Vocês estão aí na casa de vocês agora, a geladeira está ligada na tomada, legal. Qual é a DDP da geladeira? 220 volts, vocês moram em Caxias. Qual é a corrente que passa pela geladeira? Vocês não sabem, nem eu, porque eu não sei qual é a geladeira que vocês têm. Qual é a resistência da geladeira? Não sei. Qual é a potência da geladeira? Não sei. Por isso que o U é uma grandeza tão importante na associação em paralelo. Porque numa associação paralela, a única coisa que eu tenho certeza é que o U não muda, o U não se modifica. Então, em uma associação em paralelo, para aumentar a potência, devemos diminuir a resistência. Na tua casa, sempre que a potência está sendo aumentada, a resistência está sendo diminuída. Devemos diminuir a resistência. Ela está bem grande ali. Então, tu tá usando o teu secador de cabelo na velocidade 1, ele tá bem fraquinho. Quando tu botar para velocidade 2, ele fica mais forte. O que é ficar mais forte? É aumentar a potência. Conforme a potência vai aumentando, é porque a resistência do secador está diminuindo. Se vocês abrirem um chuveiro elétrico, sabe aqueles chuveiros bem simples que só tem 2 temperaturas, quente e frio? Tu abre um chuveiro elétrico, lá dentro vai ter 2 resistores, um grande e um pequeno. A pessoa que nunca estudou isso aqui na vida acha que o resistor que esquenta muito a água é o grande. Não, é ao contrário. Se a resistência é muito grande, a corrente tem muita dificuldade para atravessar toda ela. Imaginem a corrente ter que passar por todo esse resistor aqui, ó. Como a corrente tem dificuldade em passar por uma resistência grande, essa resistência sendo grande, ela vai acabar esquentando pouco. E aí, se tu deixa a resistência bem curtinha, que nem está na posição D, é fácil para a corrente passar por ela. Então, a corrente fica grande. Né? E aí, aumentando a corrente, essa resistência ela fica muito incandescente, ela esquenta muito. E aí, ela vai esquentar bastante a água. Então, cuidem para não se confundir. E aí, eu peguei aqui, baseado numa questão da URGS. Ó. Essa questão aqui que eu mostrei é bem parecida com uma da URGS que tem. E aí, ele pedia... A posição A, B, C, D corresponde a quais estações do ano? Tá, daí o que eu tenho que pensar? Verão é a estação mais quente, então a gente toma banho mais frio.
Quando que tu toma banho mais frio? Quando o chuveiro tem pouca potência. Pouca potência, muita resistência. Então o A é o verão. Então o A é o verão. E aí, qual é o oposto do A? O D, né? No D, tu tem pouca resistência, então tu tem muita potência. A água vai esquentar muito. Então o D é o inverno. E agora, cuidado com o outono e com a primavera, tá? Essa questão aí rolava. Qual é a estação mais quente, né? Qual é a segunda estação mais quente depois do verão? A primavera. Então, a primavera é a posição que tu tem quase a potência mínima, que é o B. Então, a primavera vai ser o B e o outono vai ser o C. Porque o C é uma estação mais fria, né? No outono tá chegando o inverno. Então, no C, tu toma banho quase na potência máxima, que equivale ao C. Beleza? Copiaram aí, tudo certo? Eu vou pegar um quadro branco aqui, ó, que eu quero que vocês entendam um pouco mais sobre isso, tá? É bem importante o que eu vou explicar agora. Porque as questões, elas vão confundir vocês, tá? Elas são feitas para confundir vocês de propósito. Por que eu falo que usar o piriri é complicado, tá? Olha só. Isso aqui mais adiante, né, na próxima aula, vocês vão ter essa dúvida, tá? Potência pode ser pio, potência pode ser piriri e potência pode ser U ao quadrado sobre R. Vocês têm que entender que essas três fórmulas calculam a mesma coisa. Então, assim, ó, eu tenho um resistor que está engatado numa DDP de 10 volts. Esse resistor tem uma resistência de 2 ohms. Tá, então, se ele me deu que o U é 10 e que o R é 2, se eu aplicar a URI, então o U é 10, o R é 2, quanto é que vale a corrente? A corrente vale 5 amperes, beleza. Tá, então a partir de agora, qual das fórmulas que eu tenho que usar para calcular a potência? Qualquer uma, né, pessoal? Essas três fórmulas, elas vão dar o mesmo resultado, né? Se eu usar π aqui, né? Quanto é que vale o I? O I vale 5. Quanto é que vale o U? Vale 10. Tá, então esse resistor tem uma potência de 50 watts. Se eu usasse piriri, também daria 50? Mas claro, né? As fórmulas dizem a mesma coisa. Então, o resistor vale 2, quanto é que vale a corrente? A corrente vale 5, né? Ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 2, 50 watts. Tá, e se eu usasse o U ao quadrado sobre R? Também vai dar a mesma coisa. A DDP é 10 ao quadrado. Quando é que vale o resistor? O resistor vale 2. 10 ao quadrado é 100. 100 dividido por 2 é 50. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Isso que eu acabei de explicar é para resolver questões teóricas. Questões numéricas, questões que eles dão os números, tu pode usar qualquer fórmula. As fórmulas dão certo. Por que no paralelo e no série é diferente? Olha só. Vamos supor a mesma coisa, tá? Tu tem um resistor, tu tem um lugar que o U é 10 volts, tá? E que a resistência é 2 ohms, beleza? Aí o cara te diz assim, ó, esse circuito é uma associação em paralelo, né? O que aconteceria com... o que aconteceria... Tá, e a corrente aqui é 5 amperes, tá? Vou botar aqui, 5 amperes. Vou fazer pior ainda a questão, tá? O que aconteceria com esse resistor se numa associação em paralelo a corrente passasse a ser 10 amperes? O I passasse a ser 10 amperes. Aí vamos supor assim, a corrente dobrou, né? De 5, ela foi multiplicada por 2. Tá, então se eu pensar no π, potência e corrente são diretamente proporcionais. Então, se a corrente dobra, é porque a potência dobra. Então, se a potência original era 50, agora a potência vai ser 100. Não, tu não pode pensar assim. Porque no momento que tu fez o π e tu pensou que se a corrente dobrou, a potência dobrou, tu está considerando que o U não mudou, né? Ele tem que ter certeza que o U não mudou, né? Ele tem que dizer, ó, o U não muda, o I não muda. Então, o problema aqui é que uma grandeza depende da outra. Então, vamos supor, o cara diz assim, ó, é uma associação em paralelo. Nessa associação em paralelo, a corrente no resistor passou de 5 para 10. Se é uma associação em paralelo, o U não muda. Então, o U vai continuar sendo 10. Como é que foi possível a corrente passar de 5 para 10?
Bom, para a corrente passar de 5 para 10, o que eu fiz? Eu fiz uma mudança na resistência. Tá? Se eu pensar URI, a resistência antes, né? O U era 10, a resistência era 2 vezes I. Tá, então o I deu 5 amperes. Tá, o que acontece agora? O U continua sendo 10. Para a resistência passar, para a corrente passar a ser 10 amperes, qual é que vai ser a nova resistência? A nova resistência vai ser 1 ohm. Então, eu quero pensar no piriri, por exemplo, tá? Então, olha só, potência e corrente são diretamente proporcionais ao quadrado. Então, se a corrente aumenta 2, a potência aumenta 4. Aí eu vou lá e respondo 4. Não, porque olha só o que aconteceu agora. Ó. A resistência diminuiu 2. Então, se a resistência diminuir 2 e a corrente aumentar 4, eu vou cancelar esse 4 com esse 2 e sobra 2 em cima. Então, tudo depende do que a questão falar. Desculpem o barulho aí, não sei se vocês estão ouvindo, mas o vizinho aqui de cima está instalando uma janela, está usando a furadeira. Desculpa aí, faz parte. Então, assim, eu não quero complicar muito a vida de vocês, tá? Vocês vão perceber isso nos exercícios. Só que vocês têm que reconhecer que essas fórmulas, elas são complicadas para resolverem questões teóricas. Tu tem que pensar muito na questão teórica, qual dessas fórmulas tu vai usar. Senão, tu pode ser induzido ao erro. O truque é sempre pensar qual dessas grandezas aqui vai se manter constante. Sempre tem uma que vai se manter constante. Ou U, ou R, ou I. O I, ele é a Maria vai com as outras. Tá? O I por isso que o piriri é a mais perigosa de todas. Geralmente, nas questões, ou muda o U, ou muda o R. Ou muda os dois. Aí tu tem que ter muito cuidado com qual que tu vai usar. Eu vou fazer um exercício para mostrar o que eu estou falando, tá? Então, deixa eu limpar aqui. Vamos voltar lá para o livro. Eu vou fazer essa aqui do Enem, ó. Isso aqui do Enem é uma questão clássica de eletricidade. Vocês sabem que o Enem adora eletrodinâmica. Qual é o grande problema das questões do Enem? Eles dão um monte de informações e aí a gente não sabe o que usar. Então, presta bem atenção nessa questão. Não copia, deixa ela em branco para te fazer depois. Essa é uma questão fácil de fazer, mas complicada de entender. Vão se acostumando com o Enem. Observe a tabela seguinte, ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Tá, então, olha o manual, tá? Tu tem a tensão, a potência, a corrente, fiação mínima, disjuntor. Tá, e aí tu tem dois tipos de torneira. Tu tem uma torneira de 127 volts para ser usada em Porto Alegre e tu tem uma torneira de 220 volts para ser usada em Caxias. Dependendo do lugar que tu mora, tu compra uma ou tu compra outra. Tá vendo? Ó? A potência das torneiras é a mesma em Caxias e em Porto Alegre, claro, né? Porque senão... Né? Tem gente que pensa assim, em Porto Alegre as coisas são mais fracas porque tem menos voltagem. Não. O que determina se a coisa é forte ou fraca é a potência. Essa torneira ligada em Porto Alegre e ligada em Caxias, elas têm a mesma potência, só que dentro delas, elas são diferentes, né? Olha só, tá vendo? Ó, em Porto Alegre, a corrente seria 35 e 43, em Caxias ela seria 20 e 25. Em Caxias, como a gente tem mais DDP, a gente precisa menos corrente para produzir a mesma potência. Mas isso não quer dizer que lá em Porto Alegre as coisas vão ser mais fracas. Beleza? Beleza. Vamos ver a pergunta. Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 foi inadvertidamente conectado no 127. Ó, isso é uma questão clássica. Tu mora em Caxias do Sul e tu comprou um aparelho para ser ligado em Porto Alegre. Tu comprou errado o aparelho. E aí tu vai querer conectar o aparelho em Caxias. O aparelho vai receber menos DDP do que ele foi feito para receber. Então, é claro que ele não vai funcionar de maneira, né, que ele foi feito. Ele vai ter menos potência. Ó, e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Então, o que eu tenho que pensar?
Eu comprei a torneira 220 e a torneira está configurada para trabalhar na máxima potência. Tá, então. Qual é a máxima potência da versão 220? 5.500. Então, tu vê, essa tabela inteira só serve para me tirar esse dado aqui. Eu comprei uma torneira de 220 volts e ela está configurada para produzir 5.500. Quando eu ligar no 127, ela vai produzir 5.500? Não, porque ela vai ter menos potência, porque eu estou mudando a DDP. Qual é a grandeza que não muda? Essa é a pergunta. É isso que vocês vão ter que se perguntar. Vai mudar a corrente? Claro que vai, né? Quando tu liga uma coisa no 220, quando tu liga a mesma coisa no 127, é claro que a corrente não vai ser a mesma. O que não muda? A resistência. A resistência, ela é do aparelho. Como é que eu vou mudar a resistência da torneira? Só se eu pegar uma chave de fenda, abrir a torneira, tirar a resistência original que veio de fábrica e botar outra. Então, qual é o truque dessa questão? Entender que a resistência da torneira não se modifica. Depois que eu entendi isso, beleza. Aí, olha só, a velha e boa. P igual ao O quadrado sobre R, né? Eu sei que a potência dela é 5.500, desde que a DDP seja 220 ao quadrado sobre a resistência. Tá, então quanto vai dar a minha resistência? 220 ao quadrado é 48.400, tá? De tanto fazerem isso, vocês vão acabar decorando esse valor aqui. Ó. Dividido pelos 5.500, né? Então, eu vou poder cancelar esse zero, cancelar esse zero, cancelar esse zero, cancelar esse zero. Então, a resistência dessa lâmpada é 484 dividido por 55. Essa resistência não vai mudar. Aí agora eu pego a mesma fórmula. Tá, só que agora eu liguei a lâmpada no 127. Então, fica 127 ao quadrado dividido por essa resistência de 484 dividido por 55. Bom, daí aqui não tinha jeito, né? Tu vai ter que fazer o cálculo, né? Vai ter que fazer o 127 ao quadrado, o 55 vai subir multiplicando e vai ter que dividir. Isso aqui vai dar aproximadamente, letra A, 1.830 watts. Então, tu vê, se ela fosse ligada de maneira correta, ela produziria 5.500. Mas como ela foi ligada no 127, ela acabou produzindo 1.830. Não poderia fazer usando pio. Por quê? Porque a corrente muda e eu não sei o novo valor da corrente. Por que eu tive que usar essa aqui? Porque eu entendi que a resistência não mudou. E isso, às vezes, não é claro na questão, tá? É vocês que vão ter que pensar. Por isso que essa aula é difícil. Beleza? Vamos voltar lá. Se tiverem alguma dúvida, mandem no chat aí, pessoal. A fórmula que caiu em todos os Enems de Física até hoje. Esta fórmula é a fórmula mais perguntada, que mais questões foram feitas no Enem sobre ela. E é bem fácil, tá? E essa fórmula não tem novidade nenhuma, né? Olha só. Trabalho ou energia, potência vezes tempo, tá? Que fórmula que é essa? A potência é trabalho sobre tempo, né, gente? Se tu pegar a potência trabalho sobre tempo e tu isolar o trabalho, fica potência vezes tempo. Por que essa fórmula aqui é tão pedida no Enem? Porque como o Enem trabalha com física do cotidiano, eles adoram fazer vocês entenderem a conta de luz. Né? Como é que a RGE calcula a quantidade de reais que teu pai e tua mãe tem que pagar por mês? Usando essa fórmula aqui. O consumo de energia elétrica, ele depende da potência e do tempo que o aparelho fica ligado. Né? Trabalho ou energia consumida é potência vezes tempo. É só isso. Qual é o problema aqui? As unidades. Vocês vão ver que o rolo aqui vai estar sempre na unidade. Potência é medida em watt. Por isso que eu deixei o quadrado grande aqui. Potência é medida em watt. Tempo é medido em segundos. Gente, watt segundo, SI. Né? No sistema internacional, qual é a unidade de trabalho ou de energia? Joule, né? Então, watt vezes segundo é o teu velho amigo Joule. A conta de luz da casa vem em Joule? Não. Por quê? Porque o Joule é uma unidade muito pequenininha. Se a conta de luz das nossas casas viesse em Joule, daria bilhões de joules por mês. Então, tu usa unidades maiores, os irmãos mais velhos do Joule. Tu continua medindo a potência em watt, mas aí tu usa o tempo em horas. E aí o que surge? Surge o watt-hora. Não é por, não é watt por hora, é watt
watt-hora. Isso aqui foi uma questão da URGS. Tem um ano, é 1998, a URGS pediu assim, ó, watt-hora é uma unidade de. E aí tinha potência, energia, impulso, quantidade de movimento, um monte de bobagem. Né? Como nessa unidade tem a palavra watt, todo mundo identifica watt com potência. Então, watt-hora é potência. Não, watt-hora é energia ou trabalho. O que é o watt-hora? O watt-hora é o irmão mais velho do Joule. O importante aqui é vocês aprenderem a transformar essas unidades. Olha só, quanto vale 1 watt-hora em Joule? Eu acabei de ver ali em cima que Joule é watt vezes segundo. Então, se eu tenho que transformar 1 watt-hora em Joule, é só eu pensar assim, ó. Bom, 1 watt. Né? O watt já está em watt, então eu tenho 1 watt-hora. Tá, então, 1 watt vezes 1 hora. 1 hora são quantos segundos? 3.600. Então, 1 watt-hora é a mesma coisa que 3.600 joules. Por isso que o joule é uma unidade muito pequenininha. E o watt-hora também é pequeno para a nossa conta de luz. Se a conta de luz viesse em watts-hora, daria milhares de watts-hora. Então, o que a gente faz? Usa o irmão mais velho do watt. Quem que é o irmão mais velho do watt? O quilowatt. Então, tu usa a potência em quilowatt. O que é 1 quilowatt? 1000 watts. E tu continua usando o tempo em horas. Olha a conta de luz da tua casa. A conta de luz da tua casa vem em quilowatt-hora. O quilowatt-hora é o maior de todos. Quanto vale 1 quilowatt-hora em joule? Se 1 watt-hora é 3.600 joules, o que é o quilo? O quilo é 1000. Então, 1 quilowatt-hora são 3.600.000 joules. Eu tenho que pegar esse número e botar mais 3 zeros. Então, a gente usa a dízima periódica. 3,6 vezes 10 na 6 joules. Essa conversão aqui, ó, tem um monte de questões que exigem que vocês saibam ela de cor. Claro que tem gente que de tanto estudar acaba decorando que 1 kWh é 3.600.000 joules, ou 3,6 vezes 10 na 6 joules. Mas eu acho fácil de fazer a conversão na hora, tá? Desde que tu saiba isso aqui, ó. É isso que vocês têm que saber, o SI. Vamos de novo, ó. No dia da prova lá, eu tenho 1 kWh, eu preciso transformar isso em joules. Tá, mas eu sei que o joule é watt segundo. Então, o que é 1 kW? 1 kW são 1000 watts. O que é 1 hora? 1 hora são 3.600 segundos. Pronto, né? Deu, ó. 1 kWh são 1000 watts vezes 3.600 segundos. Quanto que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar 3.600.000 joules. Pronto. Beleza, gurizada? Essa é a parte difícil da aula de hoje, tá? Não é difícil de explicar, né? Mas na hora de fazer os exercícios, vocês vão ficar um pouco confusos. Mas é só se acostumar. Agora vem a parte relaxante, que é a parte que eu vou usar para vocês entenderem os circuitos elétricos aula que vem. Então, vou limpar aqui. Vamos para a próxima página. Essa próxima página aqui é apenas uma teoria geral sobre coisa nenhuma, tá? É só para vocês se acostumarem com os símbolos. A parte mais importante dessa página é o amperímetro e o voltímetro. O que é um circuito elétrico, tá? Um circuito elétrico é um lugar que tem corrente. Para te ter corrente, tu tem que ter um gerador que produza a DDP. Então, aqui no caso, eu estou representando o gerador por uma bateria de carro. Quem já viu as baterias de carro, né? São aquelas coisas retangulares com polo positivo e um polo negativo. Isso aqui podia ser uma pilha, podia ser qualquer coisa que gerasse DDP. Pode ser a tomada da casa de vocês, que tem 2 buraquinhos. Tu precisa de um resistor, que no caso aqui está sendo representado por uma lâmpada, e de um fio de ligação. Esse circuito aqui tem um elemento a mais que é uma chave, que nada mais é do que um interruptor, chave ou interruptor, aquilo que tem aí na parede da tua casa para te poder acender ou apagar as lâmpadas, sem estresse. Então, elementos de um circuito. Número 1, vocês já sabem o que é, o gerador. O gerador é o dispositivo que produz a DDP, então ele sempre vai ter um pau grande e um pau pequeno.
O grande é o potencial maior, então representa o positivo, e o pequeno é o potencial menor, representa o negativo. Resistor também não é novidade, vocês viram aula passada. O resistor é o elemento do circuito que produz efeito Joule. Para que serve o resistor? Para aquecer. Então, o símbolo dele é o raiozinho aqui ou uma caixinha com R no meio. Agora que começam as novidades. Chave ou interruptor, fusível, amperímetro e voltímetro. A chave ou interruptor é um dispositivo de manobra. Chave aberta interrompe a passagem da corrente, acho que é bem fácil de ver ali, né? Não vai ter conexão aqui, então a corrente não passa. Chave fechada, passa a corrente. Então, se a lâmpada do teu quarto agora está acesa, a chave está fechada. Se a lâmpada do teu quarto está apagada, a chave está aberta. É bem simples. Cuidem com o fusível, tá? O fusível é um dispositivo de segurança. Esse símbolo aqui, que é um senoide, é o símbolo de um fusível. Então, sempre que vocês enxergarem isso aqui, é um fusível. Porque aqui está o símbolo dele. Ó. Esse símbolo ele veio do jeito que é o fusível. Aqui, ó. Quem já viu um fusível, nos estabilizadores de energia tem esse coisinho aqui que às vezes tu tem que trocar, que às vezes queima. Tem um Szinho aqui, ó, que é o elemento que queima quando a corrente é muito excessiva. Então, para que serve um fusível? O fusível é um equipamento de proteção. Vamos até escrever aqui embaixo. Ó. Qual é a função do fusível? Escreve aqui. Ó. Interrompe... Opa, caneta. Interrompe a corrente caso seja excessiva. Excessiva. Todo mundo já foi num lugar, todo mundo já viu cair a chave, né? O que é a chave? A chave é um disjuntor. Um disjuntor é um fusível que pode ser armado ou desarmado. Cuida que o desarmado foi para outra linha aqui, daí ficou meio estranho. Então, todo mundo já viu isso aqui na sua casa, né? É só vocês abrirem agora ali o quadro dos fusíveis, ali o quadro da chave geral, que vocês têm isso aqui na casa de vocês. Abram ali depois para vocês verem. Vocês veem aqui na figura, mal e mal dá para ver, ó. Mas aqui na figura tem um númerozinho branco escrito bem na chave aqui, ó. Esse númerozinho branco é quantos amperes a chave suporta. Vão ali depois, ali abram o quadro geral do apartamento de vocês, da casa de vocês. Vocês vão ver que tem chaves de 30 amperes, de 20 amperes, de 10 amperes, o númerozinho que está passando aqui. Então, na cozinha é uma chave de 30 amperes. Então, se ocorrer um curto-circuito, se ocorrer algum excesso de corrente, desarma a chave. O que a gente fala, né? Caiu a chave. Na realidade, o certo era dizer desarmou o disjuntor. Quando o disjuntor está armado, a casa funciona. Quando ele está desarmado, é como se fosse uma chave aberta, ele interrompe a passagem do circuito. Por que eles inventaram isso aqui nas casas? Para não ficar queimando fusível, né? Podia usar fusível na casa. Só que daí imagina, dá um problema, queima o fusível. Tá? Daí tu tem que ir lá na loja, comprar outro fusível e botar ali. Então isso aqui é um fusível que não queima. É um fusível que tu pode armar ou desarmar para proteger o circuito. Beleza? E agora a gente vem à parte mais importante dessa página, que é o amperímetro e o voltímetro. Isso o Enem adora. Pode ser que vocês não entendam muito bem agora, porque eu ainda não dei série paralelo, mas eu vou dar aula que vem. Mas todo mundo já tem uma noção, né? O amperímetro, como o próprio nome diz, ele mede amperagem. Então, o amperímetro mede intensidade de corrente. O amperímetro mede o I. O amperímetro, dentro dele, a resistência dele é muito pequenininha. Ele tem pouca resistência. Então, ele sempre tem que ser associado em série. O que é uma associação em série? A corrente que passa pelo resistor é a mesma que passa pelo amperímetro. Me acompanha aí, ó. Aqui eu tenho um resistor, o amperímetro foi colocado depois do resistor. Então, a corrente que vai passar por esse resistor vai ser a mesma corrente que passa pelo amperímetro. Eu poderia fazer um ou aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu coloquei o amperímetro depois do resistor. Não muda nada, tá? O circuito poderia ser assim, ó. O amperímetro podia estar antes e o resistor está depois.
O que interessa é que o amperímetro e o resistor estejam em série. Interessa que a corrente que passa pelo amperímetro seja a mesma corrente depois que passe pelo resistor. Entendeu o amperímetro? Inverte e é o voltímetro. O voltímetro ele tem uma gigantesca resistência interna, ele tem muita resistência dentro dele. Então, ele tem que ser associado em paralelo. Para quem ainda não tem a manha, o que é uma associação em paralelo? Uma associação em paralelo é quando tu tem um nó. O que é o nó? O lugar onde a corrente se divide. Olha só, a corrente está andando aqui, né? Quando a corrente chegar aqui, ó, pode anotar isso. Ó, isso aqui é um nó. Numa associação em série, vocês nunca vão encontrar os nós. O que a corrente vai fazer nesse nó? Vai se dividir. Uma parte da corrente vai para o voltímetro, vamos chamar de IV, corrente do voltímetro. E uma parte da corrente vai para o resistor. Então, o resistor e o voltímetro não receberão correntes iguais. Isso é uma associação em paralelo. Até pode ser que essas correntes sejam iguais, desde que a resistência dos dois seja a mesma, tá? Mas não é o que vai acontecer aqui. Porque o voltímetro ele tem muita resistência, ele tem uma resistência gigantesca. Justamente porque ele tem que ser ligado em paralelo. Então, o amperímetro sempre em série, o voltímetro sempre em paralelo. Grava isso. E a última coisa que eu botei nessa aula foi uma sobre o brilho da lâmpada. Olha o que eu escrevi aqui, ó. O brilho de uma lâmpada está associado à tensão / potência. Na realidade é o seguinte, tá? Tem perguntas sobre essa tensão, por isso que eu vou deixar isso aqui registrado. Mas assim, ó, o brilho de uma lâmpada depende da potência da lâmpada, tá? Quando vocês vão no mercado comprar uma lâmpada, hoje todas as lâmpadas são de LED, até a fluorescente caiu. O que tu olha? Tu tem que olhar a potência do LED. Tem LED de 5 watts, de 8 watts, de 10 watts, de 12 watts. Hoje tem umas lâmpadas bem fortes de LED que são de 15 watts. Quanto mais potência, mais ilumina, mais brilha. Então, assim, nos circuitos que tu pode trocar a tensão, como a resistência não vai mudar, se tu mudar a tensão, tu muda a potência, né? Ó, se a tensão for nominal, o brilho é normal. Se a tensão for menor que a nominal, brilha menos. Se a tensão for maior que a nominal, brilha mais, mas dura menos. Como assim, prof? Não entendi nada. O que é isso, tensão nominal? A tensão nominal, como o próprio nome diz, é o nome que vem escrito na caixa. Todos os aparelhos têm uma tensão nominal. Se eu for no Zafari agora e comprar uma lâmpada, pode ser no Andreasta, não precisa ser no Zafari, não vou fazer propaganda. Se eu for agora no mercado e comprar uma lâmpada, vai estar escrito lá 8 watts, 220 volts. Vai ter uma inscrição assim, ó. Essa lâmpada aqui que está desenhada, ó, é aquelas lâmpadas antigas, aquelas lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadas deixaram de ser fabricadas, porque elas são horríveis. 99% da energia aqui é desperdiçada em calor. Então, não tem por que usar isso aí, né? Só para desperdiçar energia. Vai estar escrito assim na lâmpada, não precisa copiar isso, ó. Vai estar escrito na tua lâmpada de LED, 8 watts, 220 volts. Está lá na caixa que tu comprou. O que isso quer dizer? Essa lâmpada só vai produzir 8 watts se tu ligar no 220 volts. Eu posso ligar essa lâmpada no 110 se eu quiser? Pode, mas ela não vai produzir 8 watts. Ela vai produzir menos, ela vai brilhar menos. Então, se a tensão for menor que a nominal, ela brilha menos. E eu posso pegar essa lâmpada de 220, sei lá, e ligar no 260. Eu tenho na minha casa um controlador de voltagem, eu consigo aumentar a voltagem da casa. Claro que ninguém tem isso, tá? Estou inventando. Dá para ligar essa lâmpada no 260? Dá. Ela vai queimar? Provavelmente não. Porque todas elas têm um limite, né, de aumento de voltagem que elas aguentam. Se tu ligar ela no 260, ela não vai produzir 8, ela vai produzir mais do que 8. Mas ela vai durar menos. Se a fábrica fez ela para durar 1 ano, sei lá, ela vai durar 6 meses, porque tu está forçando ela. Então, sempre que falarem para vocês em tensão nominal, é a tensão para que o aparelho foi feito para ser conectado. Tu pode ligar numa tensão maior ou numa tensão menor, não tem problema nenhum. Só que daí tu tá mudando o brilho, tu tá mudando a potência. Claro, né? Porque olha só, eu tô pensando naquela fórmula, P igual a O quadrado sobre R. Por que eu tô pensando nessa fórmula de novo? O R não vai mudar, né? O R tá dentro da lâmpada.
Quando eu comprei uma lâmpada de 220 e liguei ela no 110, eu não abri a lâmpada e troquei a resistência da lâmpada. Então, olha só, tem gente até que decora isso. Ó. Como a potência é diretamente proporcional ao U ao quadrado, se tu pegar um aparelho que é feito por 220 e ligar no 110, o U está diminuindo 2. Se o U diminui 2, a potência diminui 4. Então, um aparelho feito por 220, ele vai produzir 4 vezes menos potência no 110, desde que a resistência dele não seja trocada, tá? Beleza? É bem legal, eu gosto desse conteúdo, tá? Só que ele é detalhista. Resolvam A2 para mim. Para mim, só mostrar uma coisinha para vocês chamada curto-circuito. Aí eu vou dar um pause aqui no vídeo, vou esperar uns 3 minutos e depois eu volto para corrigir. Duas lâmpadas iguais de 12 volts cada uma estão ligadas numa bateria de 12 volts, como mostra a figura. Estando o interruptor C aberto, as lâmpadas acendem com intensidades iguais. O que isso quer dizer? Elas têm o mesmo brilho. Ao fechar o interruptor C, observamos que... Bom, olha só. Essa questão ela é um pouco adiantada, de propósito, para já começar a botar minhoca na cabeça de vocês. Esse interruptor C está aberto. Quando isso aqui está aberto, isso aqui não existe. Ó. Esquece isso aqui. Isso aqui não está no circuito, porque está aberto. Essas duas lâmpadas elas estão ligadas em série. Né? A corrente, ó, esse circuito ele não identificou qual que é o positivo, qual que é o negativo. Qualquer um pode ser o positivo, qualquer um pode ser o negativo. Isso quer dizer que esse circuito é reversível. Tu pode começar ele por qualquer lado que o resultado é a mesma. Então eu vou começar por aqui. Ó. Imaginem a corrente aqui. Ó. A corrente que passa pela lâmpada A é a mesma corrente que passa pela lâmpada B. Isso é uma associação em série. Numa associação em série, a DDP se divide. Se essa bateria produz 12 volts e as duas lâmpadas são iguais, cada lâmpada vai receber 6. A aula que vem nós vamos fazer isso por cálculo, vocês vão entender bem direitinho por que é assim. Então, claro, né, elas estão brilhando com intensidades iguais, porque as duas estão recebendo 6 volts. Então, elas têm o mesmo brilho. Ao fechar o interruptor C... Quando tu fechar o interruptor C, tu cria uma coisa muito louca, tá? Quando tu fechar esse interruptor C, tu cria uma coisa chamada fio livre. A gente vai falar muito sobre isso na aula que vem. Isso aqui, ó, vira um fio livre. O que é um fio livre? É um lugar onde não tem resistência e aí não vai ter queda na tensão. A corrente, ela é esperta, a corrente ela é malandra. Tu nunca pode dar para a corrente um caminho livre. Imaginem só, essa corrente ela vai sair do positivo, tá? Então ela vai sair daqui, ela vai começar a passear. Quando ela chegar aqui, ela encontra um nó. Quantos caminhos ela tem para fazer a partir daqui? 2. Ela poderia ir reto, aonde ela encontraria uma resistência, ou ela poderia desviar aqui, aonde aqui tem um fio livre. Se tu der a opção para a corrente de existir um caminho livre sem resistência, ela vai pelo caminho livre. Então, essa lâmpada A não vai receber corrente. Como tu colocou o fio livre envolvendo a lâmpada A, essa corrente ela vai fazer isso aqui, ela vai passar só pelo B, ela vai voltar para o negativo. Então, no momento que tu fechar aquele circuito aqui daquela chave, o A entra numa coisa chamada CC. O que é CC? É teu amigo curto-circuito. Vão se acostumando com os termos também. A gente diz que o A entrou em curto-circuito. O A vai apagar. Quando a gente fala a palavra curto-circuito, muita gente pensa que vai pegar fogo, tá? Que quando dá um curto-circuito, né, esquenta, fica tudo preto. É que na nossa casa, quando dá curto-circuito, é isso que acontece. Porque a nossa casa é um paralelo. Aqui as duas estão em série. Então, nada que vai queimar, tá? Nada que vai pegar fogo. O A simplesmente vai apagar. Só que quando o A apagar, o B fica sozinho, né? E aí, antes, a voltagem era dividida entre o A e o B. No momento que o A apaga e o B fica sozinho, o B, que antes recebia 6, agora vai receber 12. Tu aumenta a DDP. Aumentando a DDP, vai aumentar a potência. Então, qual é a resposta? A letra A. A lâmpada A vai apagar e o B vai brilhar mais intenso, porque o A entrou em curto-circuito. A aula que vem vai ter um monte de circuitos assim para resolver.
Então, assim, ó, estudem essa aula com muito carinho, principalmente a parte da potência. Façam esses testes aqui com calma, pensando. Tem um monte de coisas, esses negócios de aumentar a potência, reduzir a potência, aumentar DDP, diminuir DDP. E se preparem para a aula que vem, que daí a aula que vem é a aula mais importante da eletrodinâmica, que é quando eu vou explicar a associação em série, associação em paralelo e associação mista. É a partir da aula que vem que a gente consegue resolver todas aquelas questões do Enem. Beleza? Era isso. Eu vou ficar disponível aqui para quem tiver mais dúvidas. Obrigado pela atenção, bom estudo. Realmente é uma aula curtinha. Tchau, tchau.